Ai, gente, aqui nos bastidores do nosso programa são tantas emoções, são tantas coisas boas. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre... Vamos falar um pouquinho agora sobre um assunto mega pertinente, que é emagrecer. Agora, gente, como que eu, Bárbara Amorim, Bruno Cardoso, Kelly Lima, a gente consegue emagrecer com uma culinária maravilhosa que nós temos aqui todos os dias de segunda a sexta? Mas nada melhor que nós recebemos aqui nessa tarde a psicoterapeuta Carolina Ferreira, que vai falar pra gente aqui tudo sobre emagrecimento e um pouco a mais, porque ela viveu uma experiência, eu tô aqui abismado, já me arrepiei, a assessora dela já falou, já me mostrou foto, falei, gente, é verdade isso? É aquele ditado, a gente só acredita vendo, né? Vendo. Boa tarde, Carolina, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigada. Prazer todo nosso te receber. Para mim e para o nosso programa é uma honra. Eu aqui já ouvindo, acho que uns 3 a 4 minutinhos a sua experiência de vida. A Carolina, gente, ela pesava 147 quilos. Eu vou deixar ela falar um pouquinho da sua história aqui nessa tarde. Fala um pouquinho pra gente aqui. Já gostaria de você já abrir essa nossa conversa, falando um pouquinho. Quem que é a Carolina hoje? Antes de tudo, você fez uma pergunta, como emagrecer com tanta receita? Eu tenho a Sim. receita. Ativando a mente magra, como eu sempre falo. Então, já cheguei a pesar 147 quilos. A vida inteira eu busquei emagrecimento. Eu tinha 29 anos. E eu fiz tudo que você pode imaginar, tudo. Eu tenho 40... Quando você fala tudo, são Tudo, energético, remédio, todas as chá, dietas, tudo isso? Tudo, até simpatia. Eu tenho 42 anos, sou da época da banca de jornal, que não tinha Você tá Google. brincando? Sério? É, você tem quantos anos? Posso perguntar? Ah, eu tô... Eu tenho 42. Por aí. Então você é da minha geração. Sim, com que certeza. a gente tinha revistinha em banca de jornal. Então era muita simpatia que a gente comprava naquela Sim, época. claro. E eu fiz várias. Simpatia do arroz, que toda mulher deve conhecer. Você pega a quantidade de peso que você quer eliminar, coloca num copo com arroz e deixa dormir. No dia seguinte, acorda uma água meio pastosa, cheia de amido, mas é uma água grossa, amarela. E dizem que você tem que beber aquela água para poder eliminar os pesos. É óbvio que eu nunca eliminei a quantidade de pesos, porque eu colocava o arroz e no dia seguinte bebia aquela água e não adiantava de nada. Você fez isso Então, por muito fiz tempo? tudo. Não, fiz tudo. Fazia drenagem, eu fazia tomei remédio para emagrecer, acupuntura, fiz cirurgia bariátrica, que foi a última tentativa, porque em 2009, quando eu operei, a gente acreditava que se diminuísse o estômago, resolveu o problema, não sentiria mais fome. Sim. E de fato, a gente não sente fome. Só que as pessoas que vivem no efeito sanfona, elas comem não é porque sentem fome. A fome do estômago roncar, aquela fome da dor de cabeça, de ficar fraco. É a fome emocional que eu falo. Então, uma fome do estresse. É a fome que chegou em casa e está entediada. O meu dia inteiro foi corrido, eu estou sem fazer nada, eu quero comer alguma coisa. É aquela fome que você está aqui, tá tudo bem, mas saiu o cheirinho do bolo. Isso que eu ia te perguntar. A pessoa, quando ela faz essa cirurgia bariátrica, ela sente ainda os desejos pelos doces, pela fritura, pela gordura? Como é que é? Fala um pouquinho pra gente. Sente tudo igual. Tudo igual? Tudo igual. Não muda tudo em nada? Igual, não muda em nada. O que muda é que seu estômago está menor. Sim. Só que eu vou te dar um exemplo. Se eu sou a pessoa que eu amo chocolate e que o chocolate me acalma, meu estômago pode estar pequeno. Eu vou continuar achando que o chocolate me acalma. Eu vou querer o chocolate. Então, o que eu fiz quando eu operei? Eu queria comer Big Mac. Eu estava estressada, eu queria um Big Mac. Eu ia no McDonald's. Pode falar a marca? Desculpa. Não pode. Não, fica à vontade, relaxa, fica à vontade. Ah, tá. Fica à vontade. Então, eu ia no lugar que vende sanduíche, comprava o sanduíche e dividia em 4 pedaços. Ok. E eu Isso comia... depois de você ter feito a cirurgia? Depois de operada, porque não cabia no meu estômago. Eu não conseguia comer um sanduíche inteiro. Ah, Então, eu fazia 2 latas de brigadeiro, botava na geladeira e durante o dia eu pegava uma colherinha, esperava 10 minutos, mais uma colherinha, 10 minutos, mais uma colherinha, pegava o milkshake, deixava ele derreter, porque ele derretido eu não ficava cheia, então eu conseguia tomar o copo inteiro de sorvete. E durante o dia eu brinco, que é como se fosse assim, eu gasto todo dia R$2.000 de manhã no shopping. E eu falo, a partir de hoje eu não vou mais gastar R$2.000 de manhã no shopping. Aí eu gasto de manhã 500, de tarde 500, no meio do dia 500 e à noite 500. peraí. No final da mesma coisa, eu continuo gastando os R$2.000. Gente, Que foi a minha comida. Isso era a tua rotina antes? Eu comia 9 pães de café da manhã, 9 pães franceses. Sério, Carolina? O que você bebia? O que você tomava? Coca-Cola, refrigerante. Isso de segunda a segunda, de segunda a sexta? Segunda. Você tem mais ou Porque menos... eu enviei minha foto para eles, eu cheguei a 147 quilos, é um peso que você precisa comer muito para chegar nesse peso.
E eram 9 pães franceses, eram caixas de chocolate. Tem uma loja no Rio de Janeiro, que na verdade tem no Brasil inteiro, que você compra um kit de chocolate, você ganha mais, ou você paga vou inventar aqui, R$5 e 3 por 10. Eu comprava os 3. Então, de manhã, 9 pães franceses. No intervalo, antes do almoço, eram as 3 caixas do chocolate, e aí vinha o almoço. Então, eu sou da época que não existia esse aplicativo que você pede comida em casa. Você tinha que comprar na rua. Isso. E eu não tinha celular em 2009 ainda. O celular já existia, mas eram poucas pessoas. Não, até já existia de celular para ligação, mas eu não tinha celular nessa época. Então, eram poucas pessoas que tinham acesso ainda. Não é que nem hoje, que muitas pessoas têm acesso ao celular. Então, eu saía do trabalho pensando o que eu ia comer em casa para não precisar sair de madrugada e comprar. Porque eu não podia ficar sem a comida perto de mim. Então, quando eu fiz a cirurgia bariátrica e em 4 meses eu voltei a engordar, o que fez eu ter o meu insight e querer estudar sobre comportamento? É porque, mesmo com o estômago pequeno, eu não parava de pensar em comida. Não parava de pensar em comida. Então, eu sabia que a comida não cabia no meu estômago, mas eu pensava o que eu ia comer o dia inteiro. E eu criei maneiras de comer. Entende? Gente, peraí. Ai, cara, esse bate-papo aqui hoje da Carolina é muito interessante. Nós vamos perguntar tudo para ela, que eu quero saber um pouquinho a mais. Mas nós vamos ver fotos de como era a Carolina antes. Para você ver agora. Olha aí. Pode falar, Carolina, por cima da foto. 147 quilos. O que me chama mais atenção nessa foto é claro que o peso, né? O volume, mas o meu olhar, o meu rosto de tristeza, a foto de frente, eu tô olhando para baixo. Você era uma pessoa depressiva? Eu era depressiva. Você era depressiva? Mas eu era depressiva no nível de parar de escovar os dentes. Sério? Eu quando emagreci, eu fui no dentista, eu perdi vários dentes da minha boca porque eu não escovava os dentes, não penteava o cabelo. Você tá falando sério, Carolina? Sério, eu cheguei mesmo no fundo do poço. E você tinha quantos anos com aquela foto que tá ali? Foi em 2009, eu tinha 28 anos. 28 anos. Nossa. 28 anos. Essa foto é bem recente, tem quanto tempo? Essa foto deve ter um mês. Um mês. É. Nossa, Carolina, que reviravolta tremenda na sua vida. Olha essa autoestima, cabelo, eu costumo pele. falar que naquela época a comida me dominava. E eu não conseguia entender o porquê. Eu sempre falava assim, por que é um bolo, por exemplo? Um bolo é um objeto que não fala, ele não coloca uma arma na minha cabeça para eu comer, e eu não consigo dizer não para ele. Eu era escrava da comida, eu falo isso. Então, qual é o indício de liberdade? O nome disso é compulsão alimentar. Compulsão alimentar. Exatamente. Agora, só uma compulsão alimentar, né? Agora, eu... Ele pode ter o comer transtornado, que é o comer que não controla os impulsos, né? Não consegue dizer não. É porque eu tô com crise de ansiedade. Mas a Carolina hoje aqui, ela vai me dar todas as dicas e eu vou ser curado através dela. Vamos ativar a mente magra dele. Vamos ativar, eu vou aprender muito com a Carolina. Carolina, só um abre parênteses aqui, mediante a tua história, que é linda a sua história de vida. Muitas mulheres, vamos falar pelo lado feminino, muitas mulheres, ela tem esse tipo de compulsão alimentar, de ansiedade, de crise de ansiedade, pelo fato, vou falar alguns fatores, você é melhor para me corrigir. Decepção amorosa, traição, me ajuda aí, decepção amorosa, traição, separação. Sim. Aquela mulher que está sobrecarregada de acúmulo de problemas para resolver sozinha. E por isso que elas vão, né, naquela compulsividade. E no seu caso, por que teve isso? Você sente que foi hereditário ou era algo da sua mente mesmo, que você tinha aquela compulsão? Você passou por alguma experiência para hoje você ser essa mulher que você hoje, poder dar palestra para muitas outras mulheres? Sim, eu costumo falar algo que é até um pouco forte, que é o seguinte: não existe hereditariedade na obesidade. Porque ninguém é gordo sem comer. Se eu vier de uma família obesa e eu for para um país onde se passa fome, eu não vou ser gorda só porque meus pais foram. Entende? Porque eu não vou ter acesso à comida, o que engorda é o comer errado. Então, o que eu trabalho não é o que se come. Então, eu já tive mais de 20 mil alunas no meu curso que eu nunca falei para ela, come uma abóbora ou come uma colher de arroz. O que eu trabalho é entender o porquê que a pessoa come da forma que ela come. Porque o chocolate não te engorda. O que te engorda é comer
da forma que você come. Então, você come um chocolate de manhã porque você está estressado, depois à tarde porque você brigou com a sua mãe, depois de noite porque você teve um estresse no seu trabalho, isso vai te engordar. Sim. Porque você come para aliviar as suas emoções. Verdade. E quando você perguntou do motivo do engordar, a obesidade é multifatorial. Então, dificilmente você vai viver uma situação que vai ser aquilo ali que fez a pessoa desenvolver a compulsão alimentar ou comer transtornado. Se fala muito em compulsão alimentar, mas é muito mais fácil você encontrar pessoas que têm um comer transtornado do que a compulsão alimentar. Só que a compulsão banalizou, todo mundo vai ter compulsão. Não. Compulsão ela é um transtorno alimentar, o comer transtornado não, é um comportamento disfuncional, ou seja, que traz prejuízo. Então, quando a gente fala de compulsão alimentar, que é o transtorno, é a doença, ela vai surgir por experiências da infância e que vão ser diversas situações. Então, eu, por exemplo, fui abusada aos 6 anos de idade. Então, a gordura, quando chega naquele nível que eu cheguei, ela tem algumas funções na nossa vida. A função que ela... porque a nossa mente, ela tem o papel de nos proteger. Sim. Então, imagina que toda experiência ruim que você vive é como se fosse... Sabe que quando você pega uma comida e joga numa panela que é de teflon, que a comida desliza? Sim, sim. Então, as experiências boas é como uma panela de teflon. Ela desliza na sua mente. Agora, a experiência ruim, você vive aquilo ali, é igual aquela panela que gruda a comida. Vai grudar na sua mente. Por quê? Porque a sua mente vai criar maneiras de você não viver aquilo de novo. Entendeu? Entendi. Então, vou dar um exemplo fora o meu. Uma pessoa que cresceu, eu tenho muita aluna assim, que cresceu com o pai traindo a mãe, e aí viu que o irmão traía a namorada, cresceu num ambiente com vários amigos que também traíam as namoradas. Aquela pessoa, ela pode desenvolver o comer transtornado ou a compulsão alimentar na intenção de se proteger de outras relações. Sim. Porque no seu inconsciente pode estar armazenado o quê? Todo homem trai. E ela não quer dizer Verdade. não para o homem. Então, ela estando gorda, Verdade. no inconsciente dela, ela está protegida, porque nenhum homem pode me querer assim. Só que junto disso vai vir uma criação onde ela aprendeu que só é bonita sendo magra. Então, não vai ser só a experiência, vai ser também o que ela recebeu. Então, tudo que a gente pensa surge na nossa mente em forma de pensamentos, mas vem do externo. Então, assim, se você sente o cheiro de um bolo, eu fiz hoje um story sobre isso no meu Instagram, sobre um cheiro de misto quente. O cheiro do misto quente vai ativar um pensamento em você, que vai ser, por exemplo, se você gosta de misto quente, vai ser, ai, que vontade de comer um misto quente. Mas aquilo, o seu pensamento, ele vem de um fator que desencadeou aquilo ali, que a gente chama muito hoje de gatilho. Então, você tem dentro de você diversos registros que foram criados pela experiência de vida que você teve. Junto disso, cada um tem um significado. Por que tem pessoas que vivem as mesmas experiências, mas cada um tem um comportamento diferente? Sim. Pelo registro do que viveu. Então, tem um exemplo que eu gosto de usar muito, que é o seguinte: estou aqui no estúdio com você. Aí bate a porta do estúdio e você pensa que é um ladrão. O que você vai sentir? Se pensar que é um ladrão, você vai sentir o quê? Medo. Medo, sim. E aí o medo pode fazer você ligar para a polícia, você se esconder. Mas se a mesma porta bate e eu tô com você aqui, só que eu penso que é o vento, eu vou ter o comportamento de ligar para a polícia? Não. Você percebe que eu mudei o pensamento, a percepção que eu tive do fato, e essa percepção gerou meu comportamento. Só que o que faz você pensar que é um ladrão e o que faz eu pensar que é o vento? O que você viveu. Então, você pode ter vivido uma história onde você já foi assaltado, alguém que você conhece já foi sequestrado. Exatamente isso. Isso também serve para comida. Então, se eu cresci, por exemplo, com a minha mãe dizendo, só vai merecer o chocolate se você comer o jantar inteiro. Arrumou o seu quarto, eu te dou o chocolate. Eu vou chegar na vida adulta, eu já aprendi na infância o seguinte: doce, chocolate é merecimento. Na vida adulta, qual é a nossa obrigação? Não é mais raspar o prato. É cuidar de casa, filho, marido. No final do dia cara, eu cumpri toda a minha obrigação, eu mereço um chocolate. E aí esse pensamento gera na gente o desejo e a vontade. Os nossos sentimentos, eles nascem do que a gente pensa. A nossa vontade, eu te dei um exemplo, você pensou ladrão, nasceu o sentimento de medo. Eu pensei vento, eu continuei na tranquilidade. Entende? Entendi. Agora, como fazer? Gente, eu estou tão impactado com tudo que a Carolina está passando para a gente. Agora, como fazer para a gente trabalhar a nossa mente? Porque esse acessório aqui é algo, não vou falar impossível, mas é tão complicado de administrar, exatamente isso que você está falando. É exatamente aquelas situações que passamos no passado. Porque tem muitas pessoas que sofrem decepções amorosas, relacionamentos, amizade,
e tem medo de se envolver tanto na amizade, tanto no relacionamento amoroso, e fica aquele pensamento achando assim, poxa, não vou acreditar, eu não acredito mais nas amizades porque todos os meus amigos me traíram. Aí é aquilo que você falou também alguns segundos atrás, todo homem trai, mas a gente ainda confia e acredita que existem homens íntegros ainda aqui na Terra. Como trabalhar? A minha pergunta é, como trabalhar esse acessório aqui? A mente, a mentalidade. Mudar e fazer com que a gente não fique com aquela mentalidade do passado e acreditar que no presente possa haver uma transformação. Primeiro ponto é entender que tudo que está registrado na sua mente vem do que você viveu, tá? Ok. Só que além do que você viveu, vem da maneira que você percebeu o que você viveu. Ok. Então, não necessariamente eu vivi uma experiência, você viveu a mesma experiência que eu e você também tem um trauma e eu posso viver a mesma coisa, eu não tive um trauma. Porque a maneira que eu percebi aquilo ali foi diferente da sua. Então, o grande ponto é primeiro entender como que a mente funciona. Eu gosto de usar um exemplo que é o seguinte. Tem um programa na televisão que tem o casal de pais que tem um filho que é muito bagunceiro. E aí contratam uma pessoa para ir lá ajudar a educar o filho dela. Sim, acho que é Super Nani, né? Isso, eu não queria falar o nome do programa, Super Nani, tá. isso mesmo. Como que a Super Nani consegue modificar essa criança? Ela primeiro chega no programa, ela olha o ambiente, ou seja, ela entende como que a criança funciona, né? Só que ela também, além disso, ela sabe como educar uma criança, ela sabe como que a criança em si, não o indivíduo, mas qual é o funcionamento da criança. Então, o primeiro ponto é você compreender como que a sua mente funciona, como que a mentalidade de todo mundo funciona e quais são os registros da sua mente. Depois de você compreender isso, que é o que eu chamo de conscientização, você vai começar a educar a sua mente. Então, por exemplo, todo o nosso processo de tomada de decisão, ele é orientado por, de forma muito fácil de compreender, tá? Buscar prazer e fugir da dor. Se eu tenho um pensamento e esse pensamento orienta o que eu faço, pensa comigo, eu tenho o registro, eu tenho ali aquela crença, como a gente chama, que o chocolate me acalma, que o chocolate me faz bem. Se eu olho para o chocolate e penso, esse chocolate vai me acalmar, eu vou ter vontade de comer ou não? Vontade de comer. Vontade de comer. Me fala a comida que você mais gosta. Marca... Que eles sabem que você come muito. Vou falar um salgado e vou falar um doce. Macarrão carne moída. Macarrão carne moída. E o doce leite condensado. Vou falar de mim, Sim. que aí você me orienta aqui. Ótimo. Leite condensado, que é o meu diretor sabe. Cara, o leite condensado, ele me acalma e ele tira a minha ansiedade. Ótimo, perfeito, isso que eu queria saber. Se eu não comer um docinho, eu fico com uma ansiedade muito acelerada. E aí quando você come, te acalma. Me acalma. Tá, a gente pode explicar isso com a questão hormonal. Ok. O doce, quando você come, ou carboidrato simples, você libera diversos hormônios que ele vai equilibrar seu estado emocional. Isso é inegável. Então, se eu estou estressada e eu como um doce de leite, um leite condensado, eu vou liberar, por exemplo, serotonina, que vai equilibrar o meu estado emocional. Então, meu cortisol está lá em cima pelo estresse, eu vou levantar minha serotonina e vai equilibrar. Só que o seu estresse, ele vem por quê? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que ele vem porque você brigou com a sua mãe. Você comeu leite condensado, vai subir o seu hormônio, você acalmou. Só que esse hormônio vai baixar de novo, mas o estresse vai continuar, porque o estresse é por outro problema. Mas eu vou te seguir uma pergunta para você. Se eu falasse para você o seguinte, nunca mais você pode tomar comer o leite condensado, você acha que você ia ficar em paz? Você ia conseguir? Eu acho que uns 2 dias. 2 dias, ótimo. Agora me fala assim, tem alguém que você já perdeu na sua vida, que faleceu, que você queria muito que voltasse? Tem, meu pai. Se Deus descesse e falasse para você o seguinte, olha só, se você nunca mais, se você ficar 3 anos sem comer o leite condensado, seu pai volta. Quando você olhasse para o leite condensado, você acha que você ia comer? Essa é uma guerra com a minha carne, mas aí, para poder ter um benefício para a minha vida, de poder ter meu pai de volta e alegrar meu coração e minha família, eu teria que fazer isso. Perfeito. O que isso responde pra gente? Todo o nosso comportamento é orientado por motivos. Então, se você está vivendo uma situação e o primeiro motivo que vem na sua cabeça é um motivo que traz para você um benefício, que é, vou comer porque eu estou estressado, você vai comer. Você percebe que a gente mudou o seu pensamento? Você vai olhar para o doce e falar assim, eu não vou comer porque esse doce vai trazer meu pai de volta. A sua vontade vai embora.
Eu brinco que parece mágica, mas não. Isso a gente aprende com terapia cognitiva comportamental. A neuroplasticidade já comprovou que a gente pode remodelar o cérebro. O que acontece? Quanto mais eu reforço, o nosso cérebro, ele trabalha muito. Então, para eu estar aqui sentada com você falando, para eu respirar, para eu conseguir pensar, articular, mexer minha mão, meu cérebro está gastando energia. Sim. Então, tudo que ele pode, ele faz ficar automático, ele automatiza. Então, por exemplo, você começa hoje a dirigir, você vai entrar no carro, você vai botar o cinto, você pensa que põe no ponto morto, você mexe no espelho. Depois de 3 semanas assim, você não pensa mais nada, você põe o cinto, você passa batom dirigindo, não é isso? Sim. Porque o nosso Mexe cérebro, no celular. Mexe no celular, nosso cérebro automatiza o que você repete. Isso também acontece para comportamentos. Então, vou dar um exemplo. Você hoje saiu do trabalho, estressado, chegou em casa e falou, quer saber? Vou comer o leite condensado. Você, lembra que eu falei de educar a mente? Você educou a sua mente a entender, você mostrou para ela primeiro que o estresse, doce. No dia seguinte, você estressou com outra pessoa. Falou, quer saber, vou comer porque eu estou estressado. Você criou ali outro registro. Vou comer, estresse, doce. Vai chegar uma hora que você não vai mais pensar que era um doce que eu estou estressado. Você já mostrou para sua mente que doce, ele come. Eita. Vai ser automático. Automático, entendeu? Entendi. Que nem, por exemplo, aqui no estúdio. Se alguém, vamos dizer que a gaveta que tem um talher é sempre a gaveta da esquerda. Você por um ano abre a gaveta da esquerda. Se amanhã alguém mudar a gaveta para a gaveta da direita, você automaticamente... Vai ter uma mudança. Você automaticamente vai abrir a gaveta errada. Você vai ter que parar, de forma consciente, olhar e falar, a gaveta mudou, e vai para lá. Só que o que acontece? Na correria do programa, você abre a gaveta que está vazia, você vai para outra. Você está no programa, você abre a gaveta que mudou e vai para outra. Quando você abrir na 4ª vez, na 5ª, a vazia ir para lá, você está educando a sua mente. Não é aqui, é lá. E depois vai ficar automático. Então, quando eu falo de ativar a mente magra... Não entendi. Quando eu falo de ativar a mente magra, é você trazer para sua mente, limpar esses registros que estão lá te orientando para o comportamento errado e ter a mentalidade de uma pessoa que quer emagrecer. Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta para todos os diabéticos que estão nos assistindo agora. Isso também funciona para os diabéticos que têm aquela compulsão, que gosta de doce também, doutor? Sim, para todo mundo, para homem, mulher, para todo mundo funciona. A gente fala de processos mentais. Só que é aquilo que eu falei, a gente tem que entender quais são os motivos de cada um. Eu peguei com você um exemplo falando de trazer alguém de volta para cá, para que tenha falecido, mas porque eu sei que é uma dor forte. Sim, claro. Mas eu gosto de dar muito exemplo, que é o seguinte, se eu falo para você, você passaria a sua vida inteira sem comer chocolate? A pessoa fala, não. Aí eu falo, se eu pedir para você sair da minha... Eu faço muita live, né? Sair da minha live e dançar na boquinha da garrafa, na frente de um sinal, de um semáforo, você iria? Ela, claro que não, vou passar vergonha. E se eu te der R$1 milhão? Ela, eu vou agora. Então, nosso comportamento é sempre orientado por motivos. Só que cada um tem o seu motivo. Agora, fala pro Faustão, pra Xuxa, dançar na boquinha da garrafa. Você acha que ele vai? Não, Nunca. porque R$1 milhão não é nada para eles. Verdade. Agora, fala o seguinte, Xuxa, a Sasha foi sequestrada e só vão liberar se você dançar na boquinha da garrafa. Ela não vai? Na hora. Na hora. Então, quando a gente precisa entender o indivíduo... Resumindo isso aí que você está querendo dizer. A gente trabalhando na mente, você está querendo dizer que a gente tem esse poder, chega a me arrepiar, a gente tem esse poder de mudar o comportamento o comportamento totalmente. Só cabe a todos nós que estamos assistindo agora a gente acreditar e botar em ação, é mais ou menos isso? Acreditar, porque eu sempre falo, se você não acredita, você não faz. Então, eu gosto de brincar o seguinte, se eu te dou um número da Mega Sena e falo, vai sair amanhã um sorteio, e você não acreditar, você não vai jogar na Mega Sena. Sim. Então, se a pessoa não acreditar, ela não vai nem fazer o que eu oriento. Só que além de acreditar, ela tem que entender quais são os processos, como que ela faz toda essa mudança, quais são... Eu falo muito que são exercícios mentais. Então, a gente precisa entender qual é o exercício mental que a gente vai aplicar, entender a experiência de cada indivíduo, porque cada um vai ter o seu motivo, cada um vai ter a sua razão, entendeu? Só que o que a gente pensa muda o nosso estado emocional. Então, voltando no exemplo da boquinha da garrafa, uma pessoa que eu vou dar para ela, eu obrigo ela a dançar na boquinha da garrafa, você vai ter que ir porque está obrigada, ela vai morrer de vergonha. Agora, se eu falo para ela 5 milhões, que é benefício a ela não vai ter nem vergonha, ela vai querer ir. Vai querer ir. Entendeu? Ah, entendi. Ela vai querer ir, então ela não vai ter nem vontade de dizer não. Eu estou falando de mudar a vontade. Ou seja, as pessoas conseguem, com o método CAC, que é o método que eu desenvolvi, a pessoa consegue emagrecer sem sofrimento. Porque eu digo não para a comida, eu não digo não sofrendo. Por quê? Lembra que eu falei que o comportamento é orientado por buscar prazer e fugir da dor? Então, se eu desenvolvo um comportamento que me gera dor, eu quero comer esse chocolate. Não, não posso, mas eu queria muito, é muito gostoso, tenho muita vontade. Não, eu estou sofrendo. Ou seja, eu vou abandonar. Tudo que me traz sofrimento, eu abandono.
Entende? Então, a gente tem que articular de maneira que, para mim, seja prazeroso dizer não. Prazeroso dizer não. Carolina, você, cara, eu tô muito impactado. Todos nós aqui, os câmeras, o diretor tá impactadérrimo com... Olha aqui, eu tô arrepiado mesmo aqui, ó. Verdade. Olha aqui. Rapaz, eu tô assustado, é assustador tudo que nós estamos ouvindo. E você falou algo interessante, tá tudo aqui, cara. E Sem nós temos, né, remédio, Júnior? A gente, sem chá, nada, sem remédio, nada, sem nada. chá, a gente tem esse poder. Então, eu, Renato, eu tenho que me controlar, não vou tomar o leite condensado. Até mesmo se eu quero emagrecer, é pra tudo na nossa vida, né, Carolina? Eu costumo falar que quem não consegue dizer não para comida está preso. A gente vive hoje esse lema, né? Eu sou livre para comer o que eu quiser. É. Quem é livre para comer o que quiser, a liberdade, ela me obriga a dizer não. O presidiário, ele pode dizer hoje, não vou dormir na cadeia, eu quero passear? Não, ele não Nunca. consegue dizer não. É. Então, a pessoa que tem um alimento que não consegue dizer não, ela está presa àquilo ali. Ela está presa. Então, a gente tem que ter liberdade de escolha. Eu escolho não comer o doce, eu escolho comer o doce. E quando as pessoas acham que é para emagrecer, não vou poder comer mais nada, não. A grande questão é, hoje você come porque está estressado, porque você está brigado com alguém ou porque você está vivendo uma situação difícil. Quando você come pelo alimento, é diferente. Hoje eu como chocolate para sentir o sabor do chocolate. Eu não preciso sentir sabor com uma barra inteira, eu sinto sabor com 2 quadradinhos. Entendi. Antes não, mas eu comia uma barra, quando acabava, gente, mas eu comi tão rápido que eu nem senti. Então eu comia um Verdade. pacote de biscoito inteiro. Ai, gente, olha, meu Deus, tem que acabar, cara. Quase Tão meia hora, rápido. quase... E você falou que era meia hora. foi Já muito deu, rápido. já vai pra meia hora, falta 2 minutinhos pra meia hora. Você volta. Óbvio, só me chamar. Meu diretor, maravilhoso. Ela volta. É só marcar. Que pauta maravilhosa. Ó, o diretor já aprovou, você volta. A gente Combinado. conversar mais sobre o assunto. Que a gente acabou que eu nem abordei muito sobre você falou muito sobre mentalidade. Tá, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Eu quero te pedir com todo carinho que você deixe seus contatos, fale bem rapidinho, resumo sobre o seu método, tá? Tá. Divulga seu peixe. Melhor coisa é entrar no meu Instagram, @CarolFerreira, Ferreira sem o I. Inclusive, agora está começando um desafio, que é o Desafio da Mente Magra, totalmente gratuito, totalmente online. Vai no meu Instagram, clica no link da bio, você vai direto para o desafio, assiste 3 aulas e vamos embora ativar a mente magra e parar de sofrer com o efeito sanfona. Totalmente gratuito? Totalmente gratuito. Olha aí, pessoal, já entra agora no Instagram dela, tá aí no seu visor, já começa a seguir, já entra aí na aula. Eu também vou entrar, porque eu quero perder uma pochetezinha aqui, ó, que eu consegui. Eu já tinha perdido, mas veio, vai sair, tá bom? Muito obrigado. agradeço. Ó, o convite já está sendo feito aqui ao vivo para o nosso diretor Antônio Maria. Você vai voltar. pra gente Obrigada. voltar a falar mais sobre esse Vamos. assunto. Beleza? Obrigada. Obrigado pelo carinho, Eu doutora. que agradeço. Bom, pessoal, nós vamos rapidinho para os intervalos comerciais, mas fica ligadinho aí que nós temos a nossa culinária doce. E o doce de hoje, ó, promete.